Então, bom dia. Eu me chamo Vanessa, sou biomédica aqui do Hemose e eu vou apresentar um caso que aconteceu há uns 2 anos atrás. Era uma paciente, JSP, 39 anos, tinha diagnóstico de lese e sepse e tinha uma solicitação de 1CH. Ela estava com hemoglobina de mais ou menos 5 ponto alguma coisa e veio da agência já com um PC incompatível. E aí a gente fez aqui os testes que a gente sempre faz, ABO, tipagem, ela era O positivo, o teste dela, o TAD dela deu positivo, e era IgG, só que era fracamente positivo, e aí a gente fez a PAI, que realmente deu negativo. Só a prova cruzada que era incompatível 2+. Então a Vanessa, gente passou. Oi, doutora. antes de você passar para o painel, por favor, detalha como que é o passo a passo quando a gente tem uma PAI negativa com uma PC incompatível, o que, que deve ser feito? Pronto. Aqui o que a gente faz? A gente vai repetir a PAI, na verdade, na agência, né? Na agência é para ser feita, repetir a PAI, tem que fazer o TAD da bolsa para saber se está negativo, que pode ser incompatível pelo TAD, e repetir a prova cruzada, que pode ser também problema com o gel. Isso, aí lembrando que a gente tem que ter essa rotina, porque na hora que eu faço a PC, eu estou juntando um soro de um paciente com a hemácia de um doador, né? E essa hemácia desse doador pode já ter anticorpo ligado a ela. Então, ela pode ter um TAD positivo e ser a razão da incompatibilidade. E a gente tem visto muito isso, né, Vanessa, recentemente, provavelmente por conta do Covid. E aí, se o TAD da bolsa for realmente positivo, essa bolsa é enviada para descarte e a pessoa que está na agência transfusional seleciona um outro CH para fazer a prova de compatibilidade. Se o TAD da bolsa for negativo, aí sim essas amostras, né, Vanessa, são encaminhadas para estudo. Isso. Aí a gente repete os TADs, repete a prova cruzada e a gente faz o painel, já que foi feito já na agência, essas repetições, né, da PAI, e também já tinha sido feito o TAD, mas a gente também faz o TAD. E aí, aqui, a gente passou o painel. A PAI realmente era negativa, né, mas quando a gente passou o painel, a hemácia 8, ela ficou positiva, e a gente não conseguiu, cortando o painel, identificar o anticorpo, e a gente achou super estranho, porque dava incompatível 4 cruzes. E geralmente esse tipo de incompatibilidade é do RH, né? Mas aí a gente não conseguiu identificar com o painel normal do paciente, né? Que era na época biorrad. E aí a gente fez a fenotipagem estendida, também nada que chamasse atenção, porque também era um antígeno de baixa frequência. E aqui a gente tem algumas perguntas. O que a gente faz quando a gente tem um anticorpo contra antígeno de baixa frequência? A gente só cruza outro CH e libera, e a gente deixa para lá, já que não tem importância, já que é de baixa frequência? E aí, doutora? Na verdade, o fato de ser de baixa frequência não significa que não tem importância clínica, né, Vanessa? Eu acho que você escolheu esse caso, acho que foi muito bem escolhido para a gente discutir algumas coisas muito importantes, né? A gente não pode ter a rotina simplesmente de pegar uma outra bolsa e cruzar, entendendo que a gente sempre deve tentar identificar os anticorpos. Claro que a gente vai ter muitos momentos em que a gente não vai conseguir, né? Então, anticorpo contra antígeno de baixa frequência, como diz a Karina do LAC, da Biorrad, é um dos maiores desafios que existem para imunemato. É muito difícil a gente definir que anticorpo é esse.
Mas ocasionalmente a gente consegue, como a Vanessa está mostrando, esse caso aqui é de anticorpo identificado. Eu queria só reforçar uma outra coisa, às vezes não é nem um anticorpo contra antígeno de baixa frequência que está causando incompatibilidade. Às vezes é um anticorpo com efeito de dose. E aí as hemácias da PAI não estão com uma característica muito boa, a gente sabe que, infelizmente, a gente ainda não produz sangue, então nós não temos as hemácias perfeitas, muitas vezes, para fazer a triagem dos anticorpos. E às vezes o que acontece é eu ter um anticorpo contra um anticorpo com efeito de dose, que eu não tenho nenhuma hemácia com dose dupla no painel, e eu tenho a sorte, aí eu digo que é a sorte mesmo, de pegar uma hemácia com dose dupla na hora que eu vou compatibilizar o concentrado de hemácia para aquele paciente. Então, às vezes, é simplesmente um anticorpo que a gente está acostumado a lidar, mas que as hemácias da PAI não nos dão essa resposta perfeita em algumas ocasiões. E aí a gente tem que realmente pensar que esses anticorpos, apesar de serem de baixa frequência, eles podem causar estragos tanto transfusionais quanto gestacionais, e nós temos que fazer o máximo para tentar identificá-los, principalmente que a gente, em algum momento no futuro, vai precisar compatibilizar, né, respeitar esse anticorpo que a gente está vendo agora, e o anticorpo pode não estar mais nem ativo, né? Eu posso ter esse anticorpo com baixo título que eu não pego nos testes pré-transfusionais. Isso. E também tem outro viés, né, que eu poderia dizer que pode ser também isso, essa questão do efeito de dose, mas também o CH, ele poderia ser um Diego, né, e o CH ser Diego negativo. Então, é só um exemplo, né, poderia ser um efeito de dose de uma bolsa que era de alta frequência, mas que era negativo, porque apareceu o de baixa frequência. Dá para entender? Eu tô misturando tudo, né? Não deu para entender muito bem, não? Mas é isso, na verdade a gente tem que ficar sempre lembrando isso, as massas da PAI não são perfeitas, né? Elas vão deixar passar sempre alguma coisa. As hemácias da PAI geralmente não têm antígenos de baixa frequência, esse anticorpo, na verdade, ele é uma tentativa até que se deixe passar, e isso é uma coisa arriscada, né? A gente não consegue nunca ter hemácia perfeita, mas esse fluxograma de PAI negativa, PC incompatível, tem que ser muito bem trabalhado com as agências transfusionais. A gente falou do anticorpo contra TIS de baixa frequência, a gente falou com o anticorpo com efeito de dose, às vezes é um anticorpo contra BO, inclusive, né? Então, pode ser, por exemplo, um anti-A1, né? Então, um paciente A2 ou outro, né? Eu não sei se a gente não pode mais politicamente correto falar isso, mas eu tenho algum subgrupo de A que não seja A1, e aí eu formo um anti-A1 e eu posso ter PAI negativo, incompatibilidade por conta desse anti-A1. E eu posso ter incompatibilidade ABO também, né? Não é a razão maior de a gente fazer prova de compatibilidade, é confirmar o ABO e aí pegar uma bolsa com ABO errado. Então é importante a gente sempre retipar o CH e retipar o paciente na hora que a gente encontra essa discrepância. Diga lá, Vanessa. Então, pode também, o que eu quis dizer é que poderia ser um sangue raro. O doador, né? Ele poderia ser um sangue raro pelo par antitético dele ser positivo. Agora eu entendi. Entendeu? É porque deu um nó aqui. Sim. Pronto. Então, a gente testou com algumas hemácias de antígenos de baixa frequência, mas aí a gente não conseguiu identificar aqui. Só que realmente chamava atenção essa incompatibilidade tão forte, né? E aí eu conversei com a doutora Denise e a gente, quer dizer, ela pediu para enviar para o LAC. E aí a gente separou as amostras, tanto do paciente quanto do CH, e a gente enviou para o laboratório da Biorad. E aí, alguns momentos depois, algum tempo depois, eles responderam que era um anti-V ou VS. E aí eu também nunca tinha ouvido falar. E eu achei interessante esse caso justamente por isso, porque eu nunca tinha ouvido falar nesses anticorpos.
E aí, eles são do sistema RH, certo? Que é um dos mais complexos sistemas. E aí, ele está no ISBT RH04. São duas proteínas RH de genes homólogos, o RHD e o RHCE. Um carrega o D e o outro carrega o C grande, C pequeno, E grande e A pequeno. E aí, o gene de interesse vai ser o RHCE, porque ele está dentro desse RHCE, o V ou VS. Então, ele possui atualmente 56 antígenos e uma infinidade de fenótipos. Então, eles reagem também a GH e geralmente são IgG. E tem a sua expressão aumentada com enzimas proteolíticas, né? Porque quando faz o tratamento, ela vai cortar aqueles antígenos que ficam mais expostos na hemácia e vai deixar o RH mais aparente, né? E aí, eu peguei aqui a tabelinha do ISBT, que tem todos os antígenos, dizendo o que é alto, o que é baixa frequência, e alguns antígenos de baixa frequência do RH que tem potencial para causar a doença hemolítica do feto do recém-nascido, que é o anti-W, o GOA, o RH32, que é RN, R e um Nzinho, o BIA, o Evans e o TAR. Todos eles foram implicados nessa doença hemolítica. E o TW também, mas ele nesse artigo ele diz que não tem relato de reação transfusional grave com ele, mas tem de um caso de hidrópsia fetal. Então, eu peguei aqui uma tabelinha do livro da Denise Remy, mais ou menos assim o nome dela. E aqui tem o V e o VS. Eu acho que não está dando para ver. O V, ele aumenta com a enzima, né? Mas também não tem aqui falando do VS. Não fala quase nada, eu não encontrei quase nada sobre o VS. Mas fala também que eles apresentam problemas apenas para a população negra, principalmente porque na caucasiana ele só é 1%, e na população africana de 30% a 32%. Então, o V, ele é dos sistemas RES, né, que eu estava falando agora, e os mais comumente conhecidos, que são C pequeno, é grande, é pequeno, e está localizado num grande produto de glicoproteína multiloop do gene RHCE, que eu acabei de falar. Então, o anti-V foi descrito em 1955 e recebeu o nome da primeira letra do sobrenome da pessoa para o qual o anticorpo foi encontrado pela primeira vez. Eu tentei achar um artigo desse anti-V aqui, mas eu não encontrei. Ele é raro na população caucasiana, em 1% da população, mas é muito comum em pessoas de ascendência africana. Ele não possui um par antitético, mas o V ele sempre está associado ao VS. Então, é muito difícil distinguir os dois. Só quando você pega uma hemácia mais rara e você congela para você fazer essa separação. E aí, a mutação no domínio transmembranado, produto do gene RHCE, o Ezinho parcial. Assim, a maioria das pessoas V também são VS positivo. Então, a maioria dos anti-V relatados são anticorpos IgG, que reagem melhor na fase de AT, a 37 graus. Mas alguns anti-V foram reativos à solução salina. E, frequentemente, ocorre associação com outros anticorpos, principalmente do anti-D. Nesse artigo que eu peguei, ele diz que ele não é clinicamente significativo. Mas eu não sei, eu não encontrei outro que... Assim, no livro fala que né? Na população negra tem aqui o significado clínico e também que causa a doença do feto e do recém-nascido, hemolítica.
E também aqui nesse artigo também de 2019 não tinha nenhuma associação com reação nem essa doença. E então, quando o anti-V é detectado na amostra pré-transfusional de um paciente, ele deve ser selecionado preferencialmente em hemácias com antígeno V negativo e compatíveis na fase de AGH. Esse artigo, acho que era de Canadá, e ele falava que sempre que solicitavam um V negativo, geralmente só conseguiam por genotipagem, porque a gente não tem a fenotipagem deles. Então, nessa época, a gente ainda não tinha um painel de doadores genotipados, que a gente não tinha como a gente identificar realmente esse anticorpo. Hoje, a gente já tem esse painel. A gente inicialmente fazia esse painel com uma suspensão no CEL-STAB, mas aí a gente tinha muito problema de contaminação e não tinha especificidade se era realmente um anticorpo. E aí a gente ficava pensando o que poderia ser. Provavelmente as amostras, porque às vezes a gente guardava a amostra do doador por um tempo, e para poder fazer, mesmo lavando várias vezes, a gente colocando no CEL-STAB, ela estava contaminando muito rápido. E aí a doutora Denise pensou no modelo de painel francês. Se a senhora quiser falar, doutora. Eu adoro falar sobre esse painel, né? Na verdade, a gente tem uma cooperação muito próxima, né? A hemoterapia do Brasil com a da França. A gente é filho da França, né? Em relação à medicina transfusional. E, anualmente, eu acho que todo mundo aqui sabe, existe um encontro entre Brasil e França para discutir alguns temas de hemoterapia. E o modelo francês é um modelo muito interessante. Existe o estabelecimento francês do sangue, que é uma entidade única em toda a França, que tem alguns hemocentros descentralizados e tem um local único, que é a referência nacional para imunohematologia. E nesse laboratório, que é referência nacional em imunohematologia, eles produzem os painéis para distribuição entre os outros locais. E nessa produção dos painéis para distribuição, eles fazem de um jeitinho diferente, que foi o que foi proposto aqui. Foi uma foto que eu vi num desses encontros franco-brasileiros, e foi o que foi proposto aqui para a gente tentar melhorar esse problema de contaminação. Mostra aí, Vanessa. Então, eu vou falar um pouquinho do painel genotipado e eu vou já mostrar como é que a gente fez esse painel. A gente tem alguns antígenos que eles não estão presentes no painel de identificação comercial, né? Então, do RH a gente tem o V, o VS, o HRB e o HRS. Do QEL a gente tem o JSA, o JSB. Aí alguns são de alta frequência, outros são de baixa. A gente tem o MNS, o U, que a gente consegue detectar o variante ou o deletado, né? A gente tem o MIA, que é de baixa frequência. Dombrok, B, esse HY, esse JA e JOA, né, na verdade. Colton A, Colton B, Cartwright A e Cartwright B. Pronto, então, alguns são de alta... Vanessa, vamos só passar o que é baixo, o que é alto, eu vou ajudando aqui, certo? Então, a gente já viu, V e VS são de baixa frequência, né, que é esse casinho aqui que a Vanessa está mostrando. HRB e HRS têm a mesma frequência, basicamente, populacional do E pequeno, então a gente considera um antígeno bem frequente. JSA é de baixa frequência na maioria da população, com exceção do afrodescendente, que chega de 10% a 20%. JSB é de alta frequência em toda a população. O U, né, a gente lembra do U variante, mas tem o U deletado, é um antígeno. O U é um antígeno de alta frequência, presente em praticamente 100% da população. Lembrando que aquele indivíduo que é S grande, S pequeno, na metade das vezes vai ser U negativo. O Mi é de baixa frequência. Dombrok A e Dombrok B são polimórficos. Holly e Joan são de alta frequência. Colton A de alta, Colton B de baixa, Cartwright A, que a gente viu na aula passada, de alta frequência, e o Cartwright B é de baixa frequência, né? Então, esse painelzinho, ele traz muitas informações que a gente atualmente não tem no painel, né?
Então, Isso. ele vem ajudando bastante a gente a identificar algumas coisinhas que a gente não conseguia ver antes. Isso. Então, aqui eu tenho um modelo do antigrama que a gente utiliza aqui. É basicamente o que já foi genotipado, né? Então, o Thie, ele pega as amostras, separa o que é mais interessante para realizar a genotipagem e também separa de alguns pacientes que é necessário. E aí a gente verifica o que é O e o que é mais interessante para colocar nesse painel. Então, geralmente, eu separo 3 VS, né? Que geralmente eles estão juntos aqui. E o Mi é muito difícil, a gente tem, acho que um ou dois doadores. E HRB, geralmente eu pego também um HRB. Outro que o Dombrock B, que ele é mais difícil de achar, negativa. Eu vou separando o que eu vejo que é mais diferente no painel, que é de alta ou de baixa frequência. E aí, esse é o modelo do antigrama que a gente utiliza durante mais ou menos um mês. E aí a doutora Denise pensou em uma forma, né, desse painel francês, que é a gente separar da bolsa o segmento. E dessa forma contamina bem menos. A gente separa um segmento bem menorzinho para poder fazer só a suspensão e a gente envia para os hemocentros de suporte daqui, né? Então, aqui a gente fica com a parte um pouco maior, porque a gente utiliza muito, que a gente, de vez em quando, aparece um paciente com anticorpo não identificado. Então, a gente, além dos 2 painéis que a gente utiliza mais esse painel de genotipado para tentar identificar. E aí a gente está melhorando essa questão dos anticorpos não identificados, porque fica mais fácil para a gente identificar um caso como esse, como um V ou VS, com esse antigrama. Eu só queria reforçar para todo mundo aqui da Hemorrede do Ceará que está escutando, tá aqui hoje, esse painel de doadores genotipados, ele é obrigatório toda vez que a gente tem um anticorpo não identificado nos painéis iniciais. Então, não é uma opção para a gente, dentro da Hemorrede cearense, não fazer o painel se o anticorpo é não identificado. A intenção é melhorar. Eu não sei, assim, vocês percebem a importância de um painel em que a gente consegue ver coisas que habitualmente a gente não vê. Mas ele foi uma forma que a gente criou de tentar realmente melhorar o atendimento dos nossos pacientes. E eu, sinceramente, eu sou fã desse painel, Vanessa, eu sei o trabalho que dá, mas ele ajuda realmente a gente a entender o que está acontecendo com alguns pacientes. Então, eu sou fãzona mesmo, eu acho que ele ficou um painel bem bacana do jeito que ele está também, né? Eu sei que dá trabalho para selecionar, dá trabalho para buscar o componente, dá trabalho para fazer os segmentos, mas na hora que a gente vê esse painel feito, chega a dar um conforto para o coração, né? A gente realmente está conseguindo fazer o que é melhor, o que a gente tem disponível de melhor para os nossos pacientes, né? Uhum. Então, é isso. Essas são as referências que eu utilizei. E o meu gatinho que ficou olhando para mim durante a aula inteira que eu estava preparando. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Doutora? Vanessa. Oi. Pronto. Obrigada, eu sei que eu desafio vocês todas as sessões, né? Eu sei que vocês têm vontade de me matar. Quando eu falo é você a próxima. Mas obrigada por essa apresentação, fico muito feliz. Eu queria saber quem mais que tem experiência para falar um pouquinho sobre anticorpos contra TIS de baixa frequência, o que tem nas hematecas, né? Lembrando sempre que esses antígenos mais raros a gente tenta deixar na nossa hemateca, para a gente facilitar alguma identificação no futuro. Então, o Hemócio está tentando já há alguns anos comprar um tanque de nitrogênio
já é, acho que o terceiro processo que dá fracassado. Atualmente a gente congela no freezer com a solução da Biorad de congelamento, é o que a gente tem disponível hoje, mas a intenção é que a gente passe a congelar as gotinhas mesmo em nitrogênio líquido. Acreditamos que a gente vai ter que agora ir para um processo de compra diferente, porque o terceiro já é fracassado. Mas a importância, né, de a gente congelar soro, e aí não precisa de nada, não precisa de solução especial para congelar soro. A gente tem que aprender que imunemato ela é muito dependente dessas amostras de pacientes e doadores. Então, essa amostra, por exemplo, de um anti-V forte, né, 2 cruzes em lis, 4 cruzes em enzima, é uma amostra que tem que ser congelada. E praticamente todos os maiores serviços do Brasil têm a Biorad como o laboratório de apoio diagnóstico da Biorad, como um apoio para poder fazer essas identificações. E o que eu aprendi ao longo da minha vida é: mandem para identificar, mas guardem. Guardem já congelados os soros, as hemácias, se possível, do seu paciente, se ele não teve transfusão recente, porque depois, quando você vai atrás, às vezes o anticorpo já desapareceu ou o paciente não está mais lá para a gente poder coletar a amostra. Então, a gente tenta, eu oriento, às vezes a gente tem falhado um pouquinho nisso, mas sempre que a gente manda para identificação fora, a gente congela também, porque é uma fonte muito importante para ajudar outros pacientes a conseguir concluir outros casos. Então, essa nossa soroteca só precisa de vontade. A Hematec precisa de reagente realmente nesse momento, mas é uma coisa que se define fazer e se organiza, que qualquer serviço consegue, depois de no máximo um ano, ter também à disposição. São decisões, né? E aí, quem que pode falar um pouquinho? Diga, Vanessa. E outra coisa, a gente tem atualmente uns 3 pacientes com anti-V aqui. Só uns 3. Essa e mais outras 2. E tem uma que sempre vem, que ela tem DRC. Aí a gente já separa o que tem de V negativo desses doadores genotipados para poder selecionar para ela. E a gente ainda tem esse soro anti-V congelado, então a gente fenotipa essa bolsa para ver na hora. Perfeito. Lembrando que normalmente esses antígenos não têm soros comerciais, então a gente realmente tem que viver dessas provas de compatibilidade com sorinho caseiro, né, sorinho de paciente doador, mas é o que o mundo inteiro tem, não é só a gente, né? Então o ideal é selecionar pela genotipagem, mas fazer uma prova cruzada com o anticorpo que a gente tem já disponível. Quem que pode falar um pouquinho sobre os sorinhos que tem guardados? E aqui eu pergunto até para a nossa hemorrede aqui do Ceará, Sobral, Crato, Quixadá, Iguatu, vocês estão guardando esses sorinhos raros? Vocês estão fazendo suas próprias hematecas? E sorotecas? Hematecas eu sei que é mais complicado, mas sorotecas todo mundo consegue fazer. Vocês estão fazendo suas sorotecas? Se não, esse é um pedido, né? Que a gente comece a ter um pouquinho também de dependência para alguns casos hemocentros regionais. Claro, a gente está sempre à disposição de receber os casos de vocês, mas quanto mais a gente conseguir resolver no nosso próprio local aquele caso, melhor vai ser para a vida do paciente e para a nossa vida, consequentemente, né? Então, se vocês ainda não estão com a soroteca formada, não começaram, a hora de começar é agora, tá bom? Carol, nossa convidada que sempre faz alguns comentários, conta um pouquinho da experiência. Tem alguma experiência de Curitiba, do EMEPAR, que você queira dividir com a gente? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Então, a Carol. gente também faz igual vocês, né? A gente não tem nitrogênio, a gente congela com o reagente da Biorad, que está acabando e não conseguimos comprar ainda novamente. E os nossos. A gente tem que ficar atento, né, nesses casos mais complicadinhos, realmente, de lembrar de guardar pelo menos o sorinho do paciente, para realmente ter. É uma coisa que passa despercebido muitas vezes, né? No calor da emoção de resolver o caso, a gente acaba esquecendo. Mas a gente tem alguma coisinha lá, a gente tem Colton A, tem Cartwright A, tem Gerbit, que a gente até recebeu de vocês também.
Tem a nossa doadora paciente agora que virou gestante, que tem anti-PP1-PK. Então, alguma coisinha a gente vai guardando. Bom. E o sonho, meu sonho de vida, vocês sabem que eu não sonho pequeno, né? Esse painel de notipados foi um sonho. É a gente conseguir fazer de uma forma rotineira, né, sistemática, a troca de amostras raras entre os serviços de imuno do Brasil. Hoje a gente faz, né, Carol? A gente oferece no grupo, quem quer, vão mandar, dá um jeitinho de mandar, mas o ideal é que a gente consiga realmente sistematizar isso, e o meu sonho é que essa sistematização seja com a ajuda do Ministério da Saúde. A gente sabe que, na verdade, isso é mais complicado. A gente tem pedido patrocínio, ainda tem esperança de conseguir um patrocínio aí para a troca de amostras, mas a gente tem que entender que essas amostras são muito preciosas, né? E o mundo trabalha com essas trocas de amostras há muitos anos, há décadas, na verdade. E o programa que a gente conhece, né, mais famoso é o SCARF, em que ocorre a troca entre vários países do mundo dessas amostras mais difíceis. Alguns locais do Brasil enviavam amostras da SCARF, mas está cada vez mais difícil, né? As barreiras sanitárias são mais complexas ainda, né, do que já eram. Então, acaba tendo essa dificuldade de troca fora do país. O Emolce nunca participou do SCARF, eu não sei se a Carol, se algum outro local, alguma outra pessoa de outro hemocentro teve alguma experiência de troca. A gente tentou, há muito tempo atrás, se cadastrar, mas não estava aceitando cadastro ainda, nenhum cadastro. Então, no final das contas, a gente não conseguiu realmente estar entrando no programa. Mas a gente tem que fazer o nosso próprio programa. Eu conversei há muitos anos com a doutora Lilian Castilho, a gente até criou o nome, até com a sugestão dela, era a TASE, troca de amostras de sangue interessantes. Tem até um domínio, um site comprado por mim e pelo meu marido para a gente ter início desse programa. Mas aqui é só para a gente começar a pensar que essas amostras fazem diferença. E lembrar que o VVS, a gente fala, um antígeno de baixa frequência, ele pode estar associado com um doador com fenótipo raro, do RHCE, né? Então, a gente tem que olhar para ele com um olharzinho diferente. Vocês viram que um dos doadores ali, que era VVS positivo, era HRB negativo. E aí é o que a Vanessa tentou falar naquele momento, que às vezes aquela bolsa, aquele doador que está expressando aquele antígeno de baixa frequência, é um doador, na verdade, raro, porque ele não tem alguma coisinha ali de alta frequência que está associado com aquele de baixa frequência. Pode ser um antitético, ou pode ser simplesmente, por exemplo, HRB junto com VVS. Né? Então, a gente tem que olhar para a bolsa, para o doador também de uma forma diferente, quando a gente encontra essas reações na prova de compatibilidade. E vocês sabem, quem sabe me dizer qual é a outra forma que o mundo descobre anticorpo contra antígeno de baixa frequência, além de bolsa incompatível? Tem duas grandes formas de encontrar anticorpo contra antígeno de baixa frequência. Uma delas é o CH incompatível, PAI negativo, CH incompatível, painel negativo. E qual é a outra forma? Quem sabe? Eu vou dar uma dica, foi como o Diego A foi identificado. Quem lembra a história do Diego A? O Diego A, na verdade, foi identificado numa doença hemolítica do feto do recém-nascido. Então, a outra grande forma que o mundo descobre os anticorpos contra antígenos de baixa frequência são relacionados à doença hemolítica do feto do recém-nascido, né? Então, ficar de olho nesses casos, são os casos que a gente tem bastante trabalho, né, para tentar saber o que está acontecendo, mas quem sabe algum de nós aqui não descobre aí um antígeno que ninguém nunca descobriu antes. Tá bom? Vanessa, obrigada. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Então tá bom. Boa semana a todos. E semana que vem a gente está de volta. Obrigada. Tchau, tchau.